quem configurou no final do tudo lá, esse campo tem uma partícula, a partícula tem essas características do Higgs. Por isso se chama bóson de Higgs, não bóson de Salão. Uma coisa que eu queria entender é, quando coloca ali no SO2 próton nêutron, quando você fala de Yukawa, eu li várias vezes isso, que a partícula mediadora de próton neutro seria o escalar. É o que? Essa é a formulação de Yukawa, não é a formulação de Young. Na formulação de Yukawa, a partícula intermediária é o escalar, não o bóson vetorial. Eu estava achando que seria o pion. Ah, não como partícula intermediária. Tem os bósons intermediários e tem o campo de. Esse aqui é realmente o campo de Higgs. Certo? Tá. A teoria de Yukawa, ela pressupunha que férmions interagiam trocando escalares. Porque os escalares dão sempre interação atrativa, nunca repulsiva. A interação nuclear deveria ser atrativa. Mas essa ideia, quer dizer, quando Young Mills e Salan e Shaw generalizaram a ideia para bósons vetoriais e não para bósons escalares, isso que gerou um conflito com a formulação de Yukawa. E o cara dizia, quem vai fazer interação entre próton e nêutron são os pions. Segundo Young Mills e Shaw, quem vai fazer interação entre prótons e nêutrons não são mais os pions, são bósons vetoriais, de massa zero. Então, criou-se essa. E aí, quem está certo e quem não está certo. Quer dizer, com esse trabalho de 56 e com as ideias que o Salan trouxe das quebras de simetria integral, ficou mais claro que deveria ser essa formulação, a melhor formulação do que a de. Posso olhar? Não, ainda não. Vou sonhar com isso essa noite. Eu tenho um pesadelo com o Dória dizendo, não apague. Fala aí. Hoje é dia das bruxas, né? É hoje, então olha aí. Fala aí. O campo, porque misturando, deveria misturar ele com o carro. Certo. Se você tivesse um campo amigo, esse campo perigo, ele poderia ter a parte vetorial de Mills e a parte escalar do Yukawa. Então, ao lado do ponto seguinte do dado mais menos, você teria o que mais menos, entendeu? Mais ou menos o que zero. Será que não existe essa formulação? Entendi. Se o escalar, o escalar carregado, se ele pode sair do próprio bóson vetorial, porque um bóson vetorial tem parte vetorial e tem parte escalar. Isso. Todo campo escalar, todo campo vetorial, você pega um campo vetorial qualquer xi, né? Grupo de Lorentz, meio. Então a gente já sabe aí dos nossos cursos, esse campo aqui, ele tem a parte transversa dele, o x transverso mi, estresse x1. E a parte longitudinal, o x longitudinal mi, estresse x0. Então você está perguntando, será que o spin 0 vai representar esse escalar? E aí, você estava discutindo porque existia aquele carro, existia que mais, primeiro que zero. Isso. Os que zero. E depois escolhendo de mil que tinha o dado mais, o menos zero. E você juntava esses dois grupos e formava o x1000 lá em cima. Isso que eu pergunto. Na verdade, esse que mais, primeiro que então, vamos fazer o seguinte, da maneira que você está falando. A minha resposta agora nesse momento isso não é possível, mas quando a gente for fazer a formulação de Gauge, para SO2, e vamos colocar, vamos chamar a atenção exatamente para isso. Quando a gente for colocar os campos e for fazer a atribuição de carga, vamos ver o que o Dória, por que na formulação da teoria eletrofraca SO2, o 1, né, a teoria de Salan, Schleiber, por que a parte longitudinal dos bósons de Gauge, me deu uma coincidência, eu tenho W+, W- e Z0. São os três bósons vetoriais de spin 1. Dois carregados e um neutro. E aí a gente sabe que as partes escalares, né, as partes longitudinais de bósons vetoriais, têm spin 0. E aí eu tenho o π+, o π- e o π0. Aí você estaria perguntando, será que o π+, π- e o π0 não poderiam sair já unificados com a parte longitudinal do x-mi, quando a parte transversa dá o spin 1 e a parte longitudinal dá o spin 0. Será que eu não poderia aproveitar os bósons de SO2 para fazer tudo isso? Vamos ver que não. A pergunta é bem colocada. Eu vou dizer só a última. O que eu vou dizer para a gente é o seguinte: esse FIA aí que conhece, que eu vou
níveis, ele aparece justamente como dizer, emprestando, ele entra para botar massa para todo mundo. Então, quer dizer, se não tivesse esse banco, Certo. o banco de níveis, certo? Você não teria a natureza. Tá. Nessa questão de... Cara, eu concordo contigo. Vamos dizer o seguinte, então, Jackson, você quer chamar o cara de agiota? Vamos chamar de agiota, tá bom. Se não tivesse, vamos colocar, o ano que vem é o ano internacional da luz, né? Vamos estudar a luz em vários aspectos. Eu vou perguntar, qual é o papel de Bose e Higgs para a formação da luz? Se não houvesse, segundo a historinha contada, a gênese do modelo padrão, né? Antes do dilúvio, né? Que era quando a simetria era exata, depois houve o dilúvio. O campo de Higgs entrou no dilúvio, ele ganhou valores. Depois do dilúvio, apareceu o elétron massivo. Né? Saiu da arca um elétron massivo, saíram quatro, todo mundo saiu da arca, todo mundo forte, lá, hibernando um ano, né? Dentro da arca de Noé. Então tá, não, vamos já que o negócio é para fazer alegoria, vamos fazer. Não tem problema, não é pecado, né? Ninguém está dessacrando nada. Beleza, então aí a Glória coloca. Então, Bose e Higgs. Eu diria o seguinte, cara, se não for hoje, né, segundo a gênese do modelo padrão, se não fosse o bóson de Higgs, nós não conheceríamos o fóton. Nós não conheceríamos o fóton. Segundo o modelo padrão, nós não teríamos fóton, nós não teríamos elétron massivo, nós não teríamos átomo de hidrogênio, sabe muito bem, bom, veio no tudo. O raio do átomo de hidrogênio, ele é inversamente proporcional ao valor esperado no fato do campo de Higgs. Então, se não tivesse campo de Higgs, o raio do átomo de hidrogênio seria infinito. Se o raio do átomo de hidrogênio é infinito, não tem átomo. Então, o elétron nunca ia ser aprisionado pelo próton, não ia formar nem hidrogênio no universo. Então, se a gente quiser imaginar um universo, já que hoje é dia da noite das bruxas, né? Vamos imaginar um universo sem Higgs. O que seria o mundo sem Higgs? Seria um mingau de elétrons espalhados para lá e para cá sem massa, quartos. Não teria matéria, nós temos um mingau daquilo que formou o elétron, formaram os quartos, acabou por aí. O bóson de Higgs serviu para começar a agregar matérias. Com o bóson de Higgs, o elétron ganhou massa, e depois do dilúvio, o elétron ganhou massa, e com a massa do elétron, o elétron consegue se ligar ao próton para formar o átomo de hidrogênio. Sem bóson de Higgs não teria átomo. Talvez o máximo que a gente pudesse aqui era núcleo atômico. Talvez você, pela interação entre os quartos, conseguisse ainda formar um núcleo atômico às custas da interação do átomo do outro, mas o átomo certamente não se formaria. Então, vamos dizer, desse sentido, o bóson de Higgs é importante, é dele que sai tudo. Segundo o modelo padrão, está tudo bem. Eu acho que nesse ponto, os outros professores curso, que nós estamos publicados, essa é a raiz da questão. É essa a questão que eu quero. Isso. Então é essa a minha visão de mundo, quer dizer, ou seja, a gênese na qual eu acredito é a gênese do modelo padrão. Você pode dizer, não, eu acredito numa outra gênese, num outro tipo de Big Bang, eu acredito numa outra história. Oi? Não, o Corão é uma coisa, o Corão é super, não vão, talvez os indianos lá, né? Qual foi a origem do universo segundo os assírios lá, né? Segundo lá o pessoal que acreditava que tinha aquelas entidades. A gente tem que procurar qual é a nossa visão de gênese. Estou colocando aqui, o nosso curso aqui é o modelo padrão. Então, você viu que o Papa falou, né, do Big Bang. Isso, já falou que já acredita. Que o Big Bang não desfaz, não tem conflito com a fé. Então eu estou colocando isso, olha, é crucial, para nós que estamos tentando aprender. Aprender para depois criticar, até para combater o modelo padrão. Se alguém quer combater o modelo padrão, primeiro conheça o modelo padrão. Então, vamos combater o modelo padrão. Então, vamos conhecer primeiro o modelo padrão. O modelo padrão não existe, o Higgs é fundamental. Sem Higgs não tem fóton. Sem Higgs não tem carga elétrica. Ele é neutro, mas se o elétron ganhou massa e ganhou carga, foi graças ao bóson de Higgs. Se não tivesse bóson de Higgs, o elétron não teria carga elétrica e não teria massa. Essa é a situação. Então, o bóson de Higgs é fundamental nesse sentido. Está estudando mais próprio. É partícula de Deus, o livro do gênero do Higgs. Ah, não, partícula de Deus já colocaram aí, né? Eu acho que não vou contradizer. Eu pensaria mais numa questão assim. É uma gênese. Você está contando uma história de como a matéria surgiu, a matéria visível, não a matéria escura. Como os 4% de matéria visível surgiram no universo. Então, segundo a historinha do modelo padrão, segundo a gênese do modelo padrão, fundamental é o campo de Higgs. As interações eletromagnéticas e gravitacional e
nesse sentido, deveriam ter uma conexão com o Isso, esporte dele. sem dúvida, porque se a gravitação está ligada com a massa, então você não consegue, você não deveria conseguir. Por isso que, sem dúvida, você tem que trazer a gravitação para o modelo da massa. Por quê? Porque bóson de Higgs é que gera massa, mas a massa depois detona a gravitação. Então, a gravitação já apareceu lá atrás também, porque gravitação não é só massa, gravitação é energia. Então, quando você tem só energia, você não tem massa, você já tem gravitação. Por quê? Porque o tensor de energia é momento, né? mc2 é sobre C2 é massa. Então, se você tem uma distribuição de energia, mesmo que as partículas não sejam massivas, mas se você tiver um gás muito de fótons, um gás de elétron, um gás de fótons, ou um gás de neutrinos, digamos assim, o fato de ter energia já gera um campo gravitacional. Então, a gravitação ela já existe antes mesmo da massa. Mas depois que os objetos adquirem massa, aí você tem como desprezar a gravitação. Então, isso está falando a verdade. Mas isso mostra, de uma certa maneira, que a interação mais fundamental aí é a interação fraca. A interação fraca é ela que gera massa. E na solução do Schwarzschild, o que você tem é uma massa. O raio do horizonte de evento é fixado pela constante de Newton pela massa. E a massa vem do bóson de Higgs. Certo? Então, sem dúvida. Agora, a questão é uma escala das interações. Nesse nível microscópico, né, quântico, bem submicroscópico, a interação gravitacional ela é fraca, né, perante as demais interações. Mas se a gente vai para distâncias muito menores, a interação gravitacional fica importante. Mas isso que você está falando é verdade. Quer dizer, o bóson de Higgs ele gera massa e carga. Então, se ele gera carga, ele gera o eletromagnetismo. Se ele gera massa, ele está gerando gravitação. Então, essa, para nós, então, agora, esse cara aqui, eu não sei nem se o que ele é. Seria o livro do Gênesis, seria a partícula de Deus, como alguns chamam. É nesse sentido que ela é tão importante, ela está por trás de muitas coisas. Então, onde nós estamos aqui na nossa sequência cognitiva aí das ideias? Oi? Certo? Está voltada à questão do fundamento. Claro. O que for da época. Né? Isso, exatamente. Isso eu o campo escalar, que apareceu ali, não. Ele está num processo higiênico. Isso, é uma época. Estou falando, a gente tem que quebrar um pouco essa questão de cronológica assim e pensar, eu estou agora em 1954, 55, 56, estou com a cabeça daquelas pessoas. Né? Isso é importante para a gente não faz muito esse exercício em física. A gente sempre tem um conhecimento muito cumulativo e aí você sempre parte de uma função de coisa pronta. Hoje, a gente está numa situação muito parecida e talvez a gente não esteja nem enxergando o contexto, porque a gente não está muito ligado a esse tipo de discussão. A gente tem um monte de coisa hoje, a gente já começa um lagrangiano desse tamanho, antes de fazer as considerações. Mas a gente tem que primeiro pensar qual é a minha época, quais são as questões que eu estou discutindo hoje, quais são os pontos importantes. Agora, como é que eu vou conectar esses pontos, o que está ligado com o que, quais são as premissas que eu posso fazer, e aí você constrói uma formulação e aí tá bom. Depois você vai escrever o teu lagrangiano tão grande quanto você queira. Mas ele não é o primeiro ponto, ele é a última etapa de uma cadeia. Né? Então essa é isso que eu estou colocando aí para vocês. Tinha esses encontros, essas conferências, as pessoas trocavam carta, e aí, quer dizer, tudo foi se constituindo assim. Então aqui nesse momento se concebe o papel de um campo escalar e se concebe o papel fundamental da simetria quiral. E nesse momento, com esse paper de 57, de Salam, vai fazer agora 57, foi exatamente a 15 de novembro de 57 que ele submeteu o paper ao imóvel de Mendel. Nesse trabalho, ele coloca uma questão muito clara. Temos uma nova simetria em física, que é a simetria quiral. E a simetria quiral, ela está por trás dos termos de massa zero, que é o caso do neutrino. Então isso abriu a questão na cabeça dele. Se o neutrino tem massa zero, o neutrino pode ser um remanescente de um mundo onde todo mundo tinha massa zero. As massas apareceram por uma quebra de simetria. Todo mundo tinha massa zero, o mundo fica muito mais organizado dessa forma. Todo mundo de massa zero, todo mundo degenerado e uma bela simetria. Agora essa simetria é quebrada. A quebra da simetria levanta as degenerescências. Desse mundo simétrico só chega ali o neutrino. Então o neutrino talvez fosse esse mensageiro de um mundo previamente simétrico, onde todo mundo tinha massa zero. O elétron está com massa, o pósitron está com massa. O
próprio para com massa. Nessa situação, nessa época, não se falava de quarks ainda. Então está todo mundo com massa, menos o neutrino. Então o neutrino é que pode ser o cara da vez, a bola da vez. Ele deve estar me contando a história do mundo, como tudo era simétrico. A simetria quiral está aí. O neutrino é um agente da simetria quiral. E aí esses caras adquiriram massa de acordo com algum quebra de simetria. E aí, o que eu tenho na mão? Invariância relativística e as simetrias que nós vamos discutir aqui da teoria eletrofrágil. Então, com isso, Salank percebe, então o neutrino pode ser o veículo desse mundo simétrico, mas também está faltando um agente desse mundo simétrico, que é um campo escalar. Então, talvez esse mundo simétrico que mandou um agente para nós contar essa história, que é o neutrino, que chegou a nós, o elétron, tal, já não contam mais essa história, pode ser que ele tenha escapado de massa zero, mas ele está indicando que deveria haver um agente que nós não estamos vendo ainda, que é um campo escalar. Então essa foi a ideia de Salank. Então, o trabalho dele de quebra da simetria quiral abre as portas para a introdução de um campo escalar. E isso aí vai evoluir a partir depois do trabalho de Nambu, de Marazinho. Então, mas entrou no campo escalar da física, que até então era uma grande novidade, um campo escalar, um campo escalar que não fosse o π, né, que não é o π, é um campo escalar que vai entrar para talvez estar por trás do mecanismo de massa. Então, a própria massa do π, que já é massiva, ela deve ser o resultado desse campo escalar. Então, esse campo é alguma coisa muito mais fundamental. Essa é a ideia em 57, certo? Então esse é um ponto importante para a teoria quântica de campos, para a própria física de interações fundamentais, né? Para a própria física de interações fracas, porque é a chegada, é aqui a simetria de Young-Mills e aqui a simetria de Quiral, certo? E lembrando que as partículas que nós tínhamos nessa época eram muito poucas, quer dizer, em 56 foi descoberto o neutrino do elétron, não tinha nem sido descoberto o neutrino do Bohr, e foi descoberto o antipróton também. Então, quer dizer, nós chegamos no final da década de 40, início da década de 50, com vários hadrons, né? Apareceram os mesons-pi, aí apareceram os hadrons estranhos, a estranheza já entrou em 54, 55, então a gente já tinha uma série de hadrons, mas apareceram as partículas previamente ainda previstas, né? Que era o neutrino previsto por Pauli e o antipróton previsto por Dirac. Então aí agora começa essa física de talvez as massas sejam geradas dinamicamente. Então aí tem um trabalho aqui de 58, que eu considero um marco também, eu até coloquei aqui. É o trabalho de 57, do Schwinger. Então, dentro de vocês, eu acho que esse trabalho do Schwinger é muito propício de vocês lerem também, dentro dessa construção, né, aí de ideias, né, que é um trabalho do Schwinger que está publicado lá nos Of Physics. E já aponta nessa direção. Ele já faz um trabalho assim, meio de unificação. A theory of the fundamental interactions. Esse trabalho aqui é um trabalho que o Schwinger já percebe a questão da unificação. Esse trabalho de Salank aqui, Schwinger e o orientador do... Foi? Schwinger. Certo? Que deu o nome do Salank. O Salank ou o Blasio? Ah, foi o orientador do Blasio. O Blasio trabalhando na... Isso, exatamente. Era a herança aí do Schwinger. Esse trabalho de Salank aqui, o Albertman, Silva, ano 57. 290. É o trabalho de Salank sobre simetria integral. Então vocês veem, com essa discussão toda, Schwinger já está tentando fazer uma teoria para unificar as interações fundamentais. Tá? Depois, em 57, 58, esse trabalho é muito importante, eu vou colocar aqui para vocês também. Em
Então, as interações, com a quebra da paridade nas interações fracas, né, e a detecção, quer dizer, a confirmação experimental em 1957 pela Mrs. Wu, né, e aí em 57 já foi dado também o prêmio Nobel ao Li, ao Yang, quer dizer, a quebra da paridade nas interações fracas foi um grande impacto naquela época. E aí se percebeu que tinha muitos aspectos diferentes nas interações fracas que teriam que ser entendidos. Então, em 57, nesse período aqui, em 57, 58, também, devido a uma grande conferência, teve essa conferência, Conference on Reasons, então, nessa conferência, dois indianos, Sudarshan, Nachak, apresentam um resultado muito importante. Revelam a estrutura realizada das interações. Então, vou mostrar o que é isso. Então, nesse trabalho aqui, nessa conferência, mostra que vamos lá. Já se sabia que a interação fraca violava a paridade. O trabalho do Salan já tinha sido, estava saindo aí na época, né? O trabalho do Salan saiu em 57, essa conferência já foi em 57, então já se sabia que tinha uma estrutura de gama 5, né? Aquela corrente axial, gama pi, gama 5. Eles revelam uma estrutura, devemos usar nas interações fracas, que é o seguinte: no decaimento beta do nêutron, vou colocar só para lembrar que é um nêutron, indo um próton, um elétron e um antineutrino do elétron. Então, a interação aqui é, quando o Fermi tinha escrito essa interação, né, ele escreveu a interação desse modo assim: o campo do próton, se barrado, assim, o campo do nêutron, e aqui o campo do neutrino e o campo do elétron. Tinha mais ou menos escrito a interação desse modo, os quatro campos atuando diretamente. O que foi o esforço da chama perceberam é que o elétron, né, nessa interação, na verdade, essa interação aqui tinha a seguinte estrutura: campo do neutrino, gama mi e o campo do elétron. Só que o campo do neutrino é puramente elétrico. O elétron tem parte elétrica e parte elétrica. O campo do neutrino é puramente elétrico. Então, esse, eu posso escrever isso aqui de outra maneira, vou escrever esse nome: se barrado do elétron, né, gama mi, e o psi do neutrino. Só que o neutrino é elétrico. Então, o neutrino, sendo elétrico, ele tem uma parte aqui que é 1 mais gama 5 sobre 2. Então, eu tenho essa estrutura aqui, né, gama mi ou V mais A, ou V mais ou menos A, depende da convenção que a gente usa, mas aqui, como a gente chama de partícula elétrica 1 mais gama 5, então a gente tem uma corrente aqui que é psi barrado, gama mi psi, mais psi barrado, gama mi, gama 5 psi. Então, isso aqui foi o que o Sudarshan e o Machado perceberam, é que a corrente leptônica na interação fraca, ela tem essa estrutura, o gama mi e o gama 5, porque o elétron, o neutrino é puramente elétrico, mas o elétron tem parte elétrica e tem parte elétrica. Então, isso que a gente percebeu.
Esse trabalho foi fundamental porque deu um guia muito claro do que é a estrutura da corrente leptônica, essa corrente aqui. E, paralelamente a esse trabalho, na verdade, Sudarshan e Tachak conversaram com o Gelman, mostraram a ideia Gelman. Aí foi o estilo do eletromagnetismo. O eletromagnetismo não tem Só vê. Porque o elétron tem parte left e parte right. Por isso que no elétron coletivo você não tem essa parte. Essa parte aqui vem porque o neutrino é puramente elétrico. A corrente, né? A corrente fraca, ela não é elétron-elétron, ela é elétron-neutrino. Sei, pode falar. Então, aí começa a ter correntes que mudam o flavor, né? Certo. O neutrino. Isso, tem a mudança do flavor. E daí teria esse da. A questão de que se pudesse ter falta massiva, vindo do elétron, não tem assim. Certo. Então, os dois estariam dando a massa forte. Bom, a gente vai estar discutindo essas coisas. Esse paper aqui, vocês vão ver que está muito ligado ao trabalho do salão. O trabalho do Sudarshan e Machado, que está no Chirality, ele estava em cima do trabalho do salão, trabalhar em cima. Chirality Invariance. Universal. Interage. Então, justamente inspirados pelo trabalho do Salah, eles conseguem perceber essa estrutura veganizar na interação fraca. E aí, tendo conversado com o Gelman viu, achou interessante, falou com o Fábio, fizeram um paper em cima. E aí, isso aí é um review na área. Segundo os mais fundamentalistas, o Gelman tirou a ideia, né? Ele copiou a ideia do Sudarshan e publicou o artigo com o Fábio também. Simultaneamente, vocês veem que está na mesma revista. Isso aí acontece. Então, o paper, paralelamente, Fábio e Gelman. Isso aí faz parte da ficha suja. Ficha suja dos prêmios Nobel. Eles também. Oi? Na Veja. Isso a Veja não publica, né? Você está querendo dizer que a gente está fazendo o papel da Veja, né? Que desonra para nós. Até o título é parecido. Olha só. O título deles são iguais? É parecido, não é? Se tivesse um archive, publicasse no archive, ia dar um tremendo plágio. 109. Professor, não tem também esse tal de corrigindo, que a pessoa manda uma resposta? Às vezes pode acontecer. Você Não dá para fazer isso, né? Às vezes tem referido que é desonesto. Agora eu sou de vários casos numa revista chinesa. O referi segura teu artigo, daí aquele artigo, não igual, mas aquelas ideias estão publicadas e depois manda a resposta não aceitando o teu artigo. Eu conheço 3 pessoas que passaram por esse problema agora com revistas chinesas. Não, o que eu falei de resposta é quando você publica uma resposta. Sei, você Mas publica. a gente chama de corrigindo. Você pode, não, se chama de, às vezes se chama comment. Comment, Você isso. faz o comment. Não, isso aqui não foi comment, não foi paper. Não são para escrito comment. Entendi. Mas por que os caras não alegaram? Isso aí foi a gente que fez. Não. Isso aí correu, cara. Eles falaram que eles sustentavam que foram eles que fizeram. Entendi. Isso aí foi, muita gente foi colocada, tomou partido de um, tomou partido de outro. Eles alegavam que eles conversaram com o Gelman na conferência lá em 57. Começaram com o Gelman. Gelman achou a ideia legal, deu uma força, foi para os Estados Unidos e levou a ideia. Quer dizer, aí é aquela questão.
Você falou também, não pediu segredo, de repente é isso, né? Isso. Mas assim, mas eles não deram nenhum crédito ao sul achar, porque os caras eram assim, a gente tinha uma coisa, né? Vamos lá. Então, mas isso aí foi um momento importante da física de interações fracas, que foi a introdução de um novo tipo de interação, que era uma interação venenosa, que é mais, né? Depois, tem um paper interessante que a nossa literatura não chama atenção dentro dessa área. Mas eu lembro que o professor Salam sempre falava que esse paper aqui é muito importante, claro, e aí a gente foi ler o paper, aprendeu. Esse paper é muito constitutivo dessa questão do bóson de Higgs ali, da questão dessa interface de supercondutividade. Está estudando? Então, é o trabalho de 1958 do famoso Anderson. Acho que as iniciais são PC Anderson. PW Anderson, né? Nesse trabalho do Anderson, aqui é um Physical Review, 112. Anderson incorporou o modelo de BCS, que era de 56 também. Ele analisa o modelo de BCS, o modelo da supercondutividade. Então, nesse trabalho aqui, Anderson, né, quer dizer, ele reestuda a teoria BCS e constata que então, nesse trabalho aqui, o Anderson, ele percebe que some do espectro uma partícula que deveria estar lá, um bóson escalar, que é o bóson de Bose. E aí, não entende por quê. Nós vamos entender depois por que é o bóson de Bose, mas ele não entende por quê. E aí, na verdade, isso que está acontecendo aqui é exatamente o mecanismo que diz. O bóson de Bose desaparece, porque numa teoria BCS, a interação eletromagnética, que é uma interação de longo alcance. Então, o bóson de Bose, quando uma interação de longo alcance, ele desaparece porque, na verdade, isso aí dá origem ao mecanismo de Higgs e o BCS, né, ele descreve um supercondutor de uma forma mais microscópica do que a teoria de Higgs e Landau, e o que está por trás de tudo isso é a geração de um fóton massivo devido ao mecanismo de Higgs. Então, nesse trabalho de 58, que é um trabalho assim, como a gente está falando aí, né, tentando fazer essa chamada sequência cognitiva, né, é um trabalho que tem nada a ver com a área, mas esse trabalho, a gente
gente traz ele para a nossa área, ele fecha o ciclo, né? Ele fecha um ciclo que é aquele campo está lá de salame, né, que estava solto lá, ele encontra aqui uma aplicação. Mas na época não se viu também, só foi visto posteriormente. Mas as peças que estão se encaixando são essas. Então esse trabalho correu por fora. Veio da área pura mesmo da matéria condensada, não se falava de física de partículas, mas ele traz um mecanismo intrínseco, né, no modelo BCS, que é a geração, o desaparecimento desse bóson do Goldstone e a expulsão do fluxo magnético, que é a geração de um fóton massivo. Então esse trabalho é muito importante também. Depois ficou claro que ele estava já pré-anunciando o mecanismo de isso. Esse trabalho é de 58. Estou quase acabando aqui, só mais umzinho. Em 59, No caso é o foto, né? isso, nesse caso é o fóton. Então, o próximo trabalho importante, eu vou parar por aqui, na nossa construção, então 58, 59, foi um trabalho importante, 60, 61. Então, vamos começar a perceber agora, né, que a supercondutividade vai se aproximando da nossa área. Deixa eu pegar esse trabalho aqui, 60. Então, 1960, Nambu. Esse trabalho aqui é o trabalho que depois deu o prêmio Nobel ao Nambu em 2008. Nambu fez esse trabalho. Foi um seminário, na verdade, apresentado pelo pós-doc dele, que era o Iona Lazin. Superconductor. Então foi apresentado nessa forma aqui na Universidade de Hamburgo. Então, nesse trabalho aqui, Iona Lazini coloca, né, em prática aquelas ideias que foram discutidas na Conferência de Seattle de 56. Possível relação entre supercondutividade e geração de gap de massa. Então, é quando ele pega, então, um modelo de supercondutividade e transfere para o mundo das partículas elementares. E aí, qual é a consequência dessa transposição? É a compreensão da geração de gap de massa. Então, esse não é contado, né, professor? Oi? O mundo da partícula está explicando supercondutividade. Né? Quer dizer, não, ele faz o contrário. A questão havia no mundo das partículas é como gerar um gap de massa. Então, o que o Nambu entendeu é como o gap de massa é gerado no supercondutor. Então, vamos trazer esse mecanismo para a física de partículas. Foi isso que ele fez. Tá? É transpôs para a física de partículas uma lição que a matéria condensada já conhecia pelo modelo BCS. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho que deu o prêmio Nobel, não foi publicado, é uma conferência, né? Foi um seminário, não foi ele que apresentou, como o Humberto falou, ele ficou doente, e o Iona Lazini foi lá e apresentou por ele. Depois eu vou deixar na próxima aula, o Nambu e o Iona Lazini fizeram outros modelos também, sempre nessa direção de a dynamical model of elementary particles based on an analogy with superconductors. A aula também eu vou dar esse, e aí o trabalho do Salam de 61, logo se viu aí esse aí.
baseado nessa ideia aí também, falando com o Gomes. Cimento em italiano? Cimento. Cimento, italiano, significa como se vocês colocassem a prova. E o novo cimento é uma nova prova. O verbo italiano chamado cimentarsi. Cimentarsi é colocar-se à prova. Quando você se coloca à prova, você passa por um processo de provar o que você está querendo fazer, ou demonstrar uma coisa do cimento. Tá? Tem até um ciclo de concertos de Vivaldi, né? Que é aquele compositor veneziano barroco, se chama Cimento dell'armonia e dell'invenzione. Quer dizer, a prova era a primeira prova que o conceito de harmonia de Bach estava sendo colocado assim, em público. É uma prova, é um teste que você fala, uma coisa, situação de risco, né? Quando você quiser fazer, você quer fazer um teste para ator, voglio cimentarmi come un attore. Então, quer dizer, eu quero me colocar à prova, fazer uma prova, quero mostrar que eu sou ator, então colocar-se à prova. Cimento, né? Segundo Leite Lopes, eles usaram esse falso cognato em português, né? Para poder, né? Leite Lopes falava que para ganhar dinheiro do governo brasileiro na época do CBPF, eles publicavam nessa revista de novo cimento como se fosse uma nova fórmula de cimento para construção. E aí os caras engoliram o falso cognato. O novo cimento. O novo cimento. Que isso? Só o Brasil, né? Essa tá boa, né? Pô, eu já contei uma matéria na faculdade com um negócio desse também. A matéria não tinha nada a ver. Mas Não, isso ainda existe. De novo concreto, né? O novo concreto. Lá em Juiz de Fora, a primeira vez que eu fui dar um curso do livro grupo lá, deu uma parte de Coial, deu uma literatura para o pessoal lá, aí o pessoal foi procurar. Pode entrar, não, pode entrar. O pessoal, nada de achar, pô, Léo, não tem nenhum livro de teoria de grupo aqui no departamento de física. Aí eu levei para eles vários xarotes aqui do CBPF, e depois eles foram descobrir que os livros de teoria de grupo estavam no departamento de psicologia. O pessoal classificou como terapia de grupo. E os de teoria de campo estavam na agronomia. Que isso? São os falsos cognatos, né? Isso. O CBPF existe por causa desse cimento aí. Né? Segundo o Leite Lopes, eles diziam que o cimento era uma nova fórmula de cimento. Né? Tá bom, pessoal? Então, dentro dessa construção meio cognitiva aí, a relação entre teoria de campos e física de interações fundamentais, a gente chegou nesse momento, que agora é um momento assim, realmente crucial. Essa década de 60, né, até 68, é quando as coisas se realizam, quando as ideias começam a ser colocadas no lugar direitinho. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar. Agora, semana que vem, dia 7, dia 6, né? É quinta-feira, que seria o dia da aula. Eu vou estar no NB. E dia 7 eu vou estar voltando, então não vou conseguir dar essa aula. Então eu vou sugerir a vocês, quem quiser já começando, e agora como eu falei com vocês, o curso desse ano eu não vou reproduzir exatamente os cursos anteriores que estão gravados. Eu vou aprofundar algumas coisas, mas vou também aproveitar o máximo que a gente já fez. Então, se vocês entrarem lá no Professor Global, aí tem lá a parte de interações fundamentais. Aí tem lá o curso de Teoria Eletrofrática de 2013. Então, eu queria que vocês, por gentileza, na semana que vem, pegassem esse curso de 2013, as aulas 2 e 3. A aula 1 é essa aula de contextualização, que o ano passado eu fiz mais simplificado, esse ano eu estou indo mais em detalhe. Então, mas as aulas 2 e 3 eu já introduzo as simetrias das interações
fracas, a gente já introduz a estrutura de multiplex, os números quânticos e os bósons intermediários. Discutimos já as correntes neutras. O que é mais importante dessas duas aulas aqui é descobrir a estrutura de correntes neutras. Tá? Então, eu vou deixar com vocês que semana que vem, não sei se vou poder dar aula de reposição no sábado. Se der, eu dou essa aula de reposição no sábado, mas em princípio ficaria para vocês olharem as aulas 2 e 3 do curso do ano passado. E aí a gente continua no próximo encontro a trabalhar essa construção aí, né, para poder chegar até a construção da teoria eletrofrágil finalmente. Bom? Então, beleza, Manuel? Pode assumir aí.